olhe para a Alemanha. Então tudo está colapsando e é por isso que a Europa está desesperada e pronta para agir. Como você viu no início, bem, eles apoiam, obviamente, o terrorismo por parte do o que quer que reste da Ucrânia. E aqui surge esta questão que vai de mãos dadas com o que acabei de lhe expor em relação à estratégia de segurança nacional. E sim, é tarde demais, não vai acontecer, mas é muito indicativo do fato de que alguém finalmente avaliou realisticamente a situação no mundo e à sua volta e disse: sim, não podemos continuar assim. Nós somos uma grande potência. A América é uma grande potência. Ainda é uma superpotência, mas o que é que se vai fazer? O que? Atacar a Rússia? Boa sorte com isso. Quer dizer, atacar a China? Também boa sorte com isso. Então, o que você faz ou como vai jogar todos esses jogos econômicos, obviamente, com essas economias gigantes? E até a economia do Japão é, na verdade, menor que a russa, apesar de o Japão ainda manter seu status de superpotência manufatureira, e especialmente quando se olha intensamente para o que eles fazem em termos de seu próprio desenvolvimento industrial militar e sua capacidade de produzir, claro, bem, sejamos francos, os melhores carros do mundo, ponto final, simples assim. E então não apenas carros, obviamente, certo? Ainda há muitos eletrônicos e coisas assim, é uma nação extremamente avançada, embora algumas partes do Japão pareçam e tenham ares de terceiro mundo. Mas o Japão ainda mantém essa grande capacidade industrial mundial. E sim, eles, como dizem, admitiram a algumas pessoas, até mesmo na Marinha do Zewa, que seus destroyers classe Kongō, os Aegis, são melhores em defesa aérea porque é eletrônica japonesa. Talvez não vou entrar nesse mérito, mas sim, é uma admissão muito interessante de algumas pessoas, atenção, de dentro da Marinha dos Estados Unidos. Então, e o que é que temos aqui neste caso? Oh, meu Deus, eu realmente não sei. Então, aqui, vamos lá, vamos resolver isto. Então, temos uma situação com, meu Deus, documentos Talbot e estão ligados a esta peça. Bem, é algum tipo de revista de segurança nacional, mas veja o que eles estão falando e eles dizem, seja lá quem for o tal Rubin Johnson, e ele fala que a verdadeira crise da Rússia começa quando a guerra da Ucrânia termina, que sabemos que vai terminar, e os russos estão se mudando para o ocidente e nada pode ser feito sobre isso. Então, e eles falam desse Rubin Johnson, seja lá quem for esse sujeito, que examina como a Rússia se parecerá quando e se a guerra na Ucrânia um dia acabar, baseando-se no trabalho de Stephen Kotkin. Assim, então descartem a ideia de que não há especialistas russos em lugar nenhum nos Estados Unidos que sejam verdadeiros especialistas. Nenhum, não existe em lugar nenhum, na CIA e o que mais tiver. Sabe, em todos esses, no Pentágono, na DIA e o que mais tiver. Isso tudo não passa de meros tradutores do russo, ponto final. E assim, baseando-se no trabalho de Stephen Kotkin e em anos de observação do Kremlin, ele argumenta que o sistema personalista de Putin produziu um Estado corrupto, militarizado e neototalitário sem um caminho claro para a reforma. Eu não sei que tipo de reforma esse Kotkin quer, mas, de novo, ele precisa estudar assuntos que não têm a ver com essa bobagem, que se enquadra como ciência política ou algo do tipo, ou sovietologia. E o que dizem? Mesmo após o fim dos combates, a Rússia deve permanecer atrasada economicamente, reprimida pela propaganda e por uma cortina digital mais apertada e presa a uma economia de guerra. E ao mate, it's sure. Enquanto isso, a dependência de Moscou em relação à China irá se aprofundar, deixando a Rússia como um parceiro júnior ofuscado por Pequim. E no início deste ano, a avaliação política da Brookings vai dizer que não há uma única pessoa em Brookings que entenda algo sobre os eventos ou sobre o que está acontecendo hoje em dia, e especialmente quando falam sobre, quando se olha intensamente para a avaliação política, qual foi essa avaliação política a que esses caras, seja lá qual for o nome desse sujeito, se referem? Bem, quero dizer, eles falam sobre a análise política da Brookings, que é, obviamente, bem, como dizer de forma educada, com base nisso. E, meu Deus,
Isto é aquilo em que eles se baseiam. Como podem ver por vocês mesmos, os documentos Talbot sobre as implicações da invasão da Rússia à Ucrânia. Isto é da Brookings. Como já afirmei, não há uma única pessoa na Brookings Institution que tenha a menor ideia sobre guerra do século XXI, sobre economia real e coisas dessa natureza. Eles são um bando de cretinos credenciados, imbecis com PhDs que não têm a menor ideia. E adivinha só, eu vou te dizer quem é Talbot. Então, nomeado em homenagem ao estadista americano e ex-presidente da Brookings Institution, Scott Talbot, os artigos Talbot sobre as implicações da invasão da Ucrânia pela Rússia é uma série de análises políticas que visam compreender o conflito na Ucrânia. Você não entende o conflito na Ucrânia? Na verdade, a maior parte de Washington DC não entende, porque não compreendem a natureza da guerra, porque são principalmente advogados e cientistas políticos. Pessoas que não têm a menor ideia. E, de novo, ciência política nem é a sua verdadeira formação. Então, por que estão falando continuamente, falando sobre essa besteira que nós... qualquer um entende o que está acontecendo lá. Bem, vamos dar uma olhada no que eles realmente produziram. São feitos com base neste cara. Sim, Strobe Talbot. Sim, olha só isso. Formado pela Escola de Segurança Nacional, Talbot III é um analista americano de política externa focado na Rússia. Então, deixe-me dar-lhe um pouco de contexto. E depois eu vou dar-lhe o contexto humano deste sujeito, que é da administração Clinton. Talbot nasceu em Ohio, blá 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 blá. Ele também foi membro do programa Scholars House. Em 67 e 68, pertenceu a uma sociedade de juniores e seniores chamada o St. Anthony Hall. E foi eleito para exclusiva... Então, como você pode ver, é de tudo um pouco. Ele era... Na verdade, o diploma dele é em literatura e língua russa, certo? É um bom começo, não é? Mas e as suas habilidades reais e a compreensão do que se passa e qualquer tipo de habilidades aplicáveis, que são o conhecimento da geopolítica real, a compreensão da natureza do poder militar, engenharia, a integração de sistemas, sabe, coisas dessa natureza? Nem perto, né? Pô, ele se tornou amigo do futuro presidente Bill Clinton quando ambos eram estudantes na Universidade de Oxford. Então o cara é conhecido porque traduziu os tais papéis de Khrushchev. E me surpreendeu, que feito. E então ele acabou sendo, obviamente, subsecretário de Estado para política e se especializando na Rússia porque ele conhece literatura russa. Digo-lhe já, ele não. Mas a questão é, ele também é advogado. A segunda formação dele é em direito. Então, como deve imaginar, o cara não tem nenhuma experiência diplomática. Ele provavelmente falharia ou estudando nas faculdades ou departamentos apropriados da Universidade Estatal de Relações Internacionais de Moscou, de onde, por exemplo, Maria Zakharova o Sergei Lavrov e o corpo diplomático russo, que é, sem dúvida, o melhor do mundo. Mas aqui temos o senhor Talbot, e deixe-me explicar. Esse cara estragou tudo com a Rússia, quando ele era essencialmente o enviado de Clinton, o cara encarregado, por assim dizer, se é que se pode dizer isso, na Rússia. Que meu Deus, aqui está o quê? Eu quero demonstrar a vocês por que essas pessoas são idiotas. Eles não entendem absolutamente nada e tudo o que sabiam sobre a União Soviética tiveram que, de fato, jogar no lixo porque simplesmente não a compreendem. Vamos voltar para nem 2002, que obviamente, já naquela época os russos viam Strobe Talbot como um completo imbecil, o que ele era e é, assim como, por exemplo, Michael McFaul. Outra prova A2 ou A asterisco ou o que for, o sujeito que é um completo imbecil, e ele foi o embaixador do ZUA na Rússia. O cara totalmente incompetente, mas ele tem um doutorado em algo de fábricas de diplomas, de toda aquela educação americana fraudulenta no diploma de humanidades. E então, se você for olhar Vamos chegar lá. 2014, como vocês mesmos podem ver, 26 de agosto de 2014, memórias de um mal-intencionado, sim, Talbot odeia russos. Ele odeia russos, quero dizer, apaixonada e visceralmente, e não sei o que é, complexo de inferioridade ou algo assim. E assim, o cientista político e jornalista Boris Mishuev sobre por que a Rússia não sucumbiu às carícias de Strobe Talbot e como ele não gostou.
Sim, o sujeito estava essencialmente propondo que a Rússia se transformasse nos esgotos satânicos, semelhante ao que acontece na Europa. E, obviamente, por ser um homem de capacidades intelectuais muito limitadas, mas com ótimas conexões, obviamente, ele falou sobre isso. Ele estudou junto com Clinton, obviamente, em Oxford. Foi lá que eles se conheceram. E que no fim, enquanto Clinton fumava maconha, e sabemos o que ele estava fazendo lá, mas isso permitiu a Talbot subir. E então ele fala sobre Boris Mishuev. De novo, vejam bem, isso foi há 11 anos. Embora, deixe-me dizer, o artigo deles de 20 anos atrás, também o mesmo. Eles são extremamente sarcásticos, sardônicos, literalmente zombando do cara. E ele supervisionou o caso das relações russo-americanas durante a Rússia de Yeltsin. Ele supervisionou este caso tão eficazmente que ele realmente teve muito sucesso. Nos anos 91, os Estados Unidos se tornaram para a maioria dos russos a personificação do mal principal na Terra. E até mesmo um sinônimo de estupidez narcisista, a julgar pelas piadas do satirista Mikhail Zadornov, que na mesma época fizeram sucesso. E então, o que ele estava fazendo, basicamente, sim, o Talbot, sim, o sujeito não é tão brilhante quanto a maioria das pessoas em Brookings. Eles não vão entender a primeira coisa, na verdade, sobre os eventos dos últimos 20 anos. Infelizmente, Talbot admite que as relações relativamente tranquilas e amigáveis entre os Estados Unidos e a Rússia foram ofuscadas pela crise do Kosovo. Moscou não entendeu as nobres aspirações da OTAN de desencadear a primeira guerra na história visando a derrubada de Milosevic e o desmembramento da Iugoslávia. Vocês se lembram do que aconteceu? O Sr. Primakov, que era um monstro, inclusive com uma séria experiência de inteligência, ele devoraria Strabe Talbot e o devorou vivo porque o sujeito era um imbecil. Ele fala. Mas o problema na liderança russa, havia pessoas que discordavam de Yeltsin e Chernomyrdin. Sabemos quem eram Yeltsin e Chernomyrdin. Eles eram o governo da traição nacional e a escória mais baixa, alcoólatras. E sabe de uma coisa? É que, quer dizer, desprezível, um pedaço de lixo humano. Era quem Sen Yeltsin e sua administração eram, salvo algumas exceções. Por exemplo, Primakov foi primeiro-ministro por pouco tempo e ministro das Relações Exteriores também. E havia pessoas como o general Anatoly Kvashnin, um ex-chefe do Estado-Maior, e o general Leonid Ilashov, que discordavam, obviamente, da abordagem americana ao Kosovo. E em vez de trabalhar lado a lado com a OTAN, eles enviaram um destacamento de paraquedistas para Pristina e tomaram o controle do aeroporto local. Talbot ficou muito indignado. Então, ele fala sobre isso. Ele mencionou os nomes de 2 poetas russos, quando ele encontrou Putin no corredor, exatamente aqueles sobre quem o diplomata uma vez escreveu sua tese. Consegue imaginar ser um diplomata e escrever uma tese sobre poetas? Isso é uma piada. A educação americana, nesse aspecto, é uma piada. E assim, e o facto de ter dito ao representante de uma potência aliada que o acordo de Chernomyrdin está em vigor e que nada sabe sobre a marcha dos paraquedistas russos. Então, bem, é o encontro dele com Putin. E sim, olha isso. Francamente, Talbot não precisava forçar toda a sua intuição psicológica quando ele falava sobre o assunto. Ele poderia ter encontrado no mesmo momento, não com Putin, mas digamos comigo, já que eu estava apenas fazendo um estágio em uma das universidades no Texas na época. Ele poderia ter visto a vasta maioria dos russos e encontrado exatamente o mesmo sentimento em seus olhos, o que ele viu nos olhos de Putin. Ele é tão sensível, ele consegue ler coisas. Sim, contra o cara que é um profissional de inteligência. Sério, não tem a menor graça. Ele poderia ter visto isso na vasta maioria dos russos, encontrado exatamente os mesmos sentimentos, um sentimento de vergonha por sua própria liderança, que levou o país a um estado tão vergonhoso que os líderes são forçados a prestar contas de suas ações a um homem de tal calibre intelectual e moral como o senhor. Talbot. Isso é essencialmente um insulto ao tipo de pessoa que ele é, mas sim, é basicamente o que as elites americanas são. Sem educação, inculto, e falaremos sobre isso. Um homem que aparentemente, com toda a seriedade, considera, pelo texto de sua palestra, ele estava palestrando, os russos como pessoas que atingiram um estado tão semi-bestial que consideram a era do reinado do presidente bêbado de um estado em colapso como a Idade de Ouro. E, pelo contrário, lamentar o início da era digital, se não o próprio renascimento, bem, foi há 11 anos, agora tudo aconteceu, você mesmo se vê, de forças genuínas, não vamos nos deixar cegar pela luz.
Os tempos são difíceis. Que seja pelo menos o despertar da autoestima. Em geral, a reunião de Asper, ele fala sobre os estrategistas de Asper, os chamados estrategistas, nenhum dos quais realmente o é. Bem, essa foi a palestra de Talbot sobre a Rússia, da qual ele não sabe literalmente nada. E aqui estamos nós. Temos aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas de todas essas organizações, incluindo a Brookings Institution, que não fazem a menor ideia. E aqui temos outra coisa. E, obviamente, quando olhamos para o Huffington Post, antes de irmos para o Huffington Post, aqui está. Zakharova está muito, muito calma. Ela fala especificamente de um oficial da União Europeia, mas na verdade isso se aplica a todos. Incapaz e ignorante, Moscou ridiculariza oficial da UE por reescrever a história. Todos eles fazem isso sem exceção. Olhem atentamente para o Departamento de Estado, olhem para aqueles caras da CIA. Eles, quero dizer, o Pentágono ainda acreditam que o general Patton teria ido a Moscou, sabe, e derrotado o Exército Vermelho. Então sim, esse é o nível de ignorância, de total incompetência profissional. E como resultado, em conclusão, porque obviamente é tudo o que posso fazer hoje, temos esta situação. Então, o Huffington Post. Oh, meu Deus! Isto é inacreditável. O Huffington Post afirma que Putin está dizendo a Trump que a vitória russa na Ucrânia é inevitável. Especialistas sabem que não é. E quem são esses especialistas? Bem, o Huffington Post se refere ao tal Instituto para o Estudo da Guerra, uma organização fraudulenta. E vejam só o que esta organização faz. Por exemplo, na Responsible Statecraft, o Instituto Quincy, eles falam sobre aquele analista de think tank, o sujeito deste instituto, que é basicamente a cabala de Kagan. Victoria Nuland, sabe? Robert Kagan, todos aqueles neoconservadores, forças israelenses e idiotas. Então, o analista do think tank alterou o mapa da guerra na Ucrânia antes de grandes pagamentos em mercados políticos. O Instituto para o Estudo da Guerra negou a edição. Mas adivinha? Isso é o que eles fazem. Eles apostam em todo tipo de plataformas de apostas. E se alguém me disser que essas são pessoas profissionais, vamos dar uma olhada essencialmente no conselho do Instituto para o Estudo da Guerra. Quem são essas pessoas? Bem, obviamente, doutora Kimberly Kagan, a imbecil com PhD. Olha esses militares, não sei quem é esse coronel, mas olha isso. Assim, General Jack King, exército do Zeumer reformado. Ou General David Petraeus, que se desgraçou. E o cara não tem a menor ideia sobre guerra moderna. E todos esses generais, esses chamados conselho de administração, serão ridicularizados na reunião matinal, basicamente do pessoal da brigada independente, de qualquer forma, nas forças armadas russas. São pessoas militarmente incompetentes e não passam de maus perdedores. Jack Kinney, claro, anda por todo o lado a oferecer a sua suposta expertise, e ele não é um homem militarmente competente, ele é o cara dos anos 60. Vamos dar uma olhada no Jack Kinney de novo, na biografia deste cara. Ok. Então Kinney nasceu em, Manhattan, Nova York. E adivinhem só, ele frequentou a Bishop Dubois High School e a Universidade Fordham, onde participou dos Pershing Rifles. Ele se formou com um diploma de bacharel em contabilidade em 1966. Depois frequentou a Western Kentucky University e se formou com um mestrado em filosofia. Então, temos, à nossa frente um exemplo clássico do fracasso do ROTC americano, que é o curso de formação de oficiais da reserva. O sujeito que não tem a menor noção, desde o início, sobre tecnologia moderna, o paradigma tecnológico da guerra do final do século XX. E depois, claro, ele se formou na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército dos Estados e na Escola de Guerra do Exército dos Estados. Entre 12 e 14 meses no total. Se você acha que pode superar essas deficiências e se atualizar, você pode ver o cara, ele está perdido. Ele não entende a primeira coisa. O fato de ter sido um Ranger, de ter feito algo em qualquer coisa, depois comandou a, 101ª e coisas dessa natureza, ele não entende a guerra moderna. Ele não tem o primer. É preciso entender o que é exigido para... E isso é exigido desde os anos 60, basicamente. É por isso que a Academia Militar do ZY em West Point, como qualquer academia de serviço nos Estados Unidos, eram principalmente escolas de engenharia, o que não são mais hoje. Há pessoas se formando em literatura, biologia, que diabos, eu nem sei.
Quer dizer, e se você acha que este é um material sério para o corpo de oficiais, especialmente quando você sobe de nível, posso te dizer, qualquer coisa acima de uma estrela no exército do CNSERA, na maior parte, não, ainda há pessoas inteligentes, não se engane, mas na maior parte, e especialmente quando você sobe acima de 2 estrelas, eles não são pessoas competentes. Você mesmo viu o que aconteceu. E agora, na verdade, senhor, Trump começa a escrever isso na estratégia. E como alguns, jornalistas russos dizem, sim, os Estados Unidos tentam se desvencilhar do grupo de perdedores nesta guerra. Se não como o vencedor, obviamente é ridículo, mas pelo menos como alguém que lucrou com esta operação militar especial e que hoje os russos, você sabe, libertaram Seversky. E o avanço continua. Sim, quer dizer, não sei. Em termos de... se você olhar intensivamente para aqueles especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, sim, Maria Zakharova está exata... ignorantes, incultos, idiotas com credenciais. E não se consegue mais ninguém dessas fábricas de diplomas, e especialmente das fábricas de diplomas da Ivy League, que atenda a quaisquer requisitos mínimos para os diplomatas reais. Na verdade, militares e oficiais de verdade que entendem de operações, sabem planejar, compreendem o que está acontecendo e no paradigma tecnológico moderno que tem diploma de engenharia, que entendem o que significa integrar sistemas de armas nos requisitos táticos e operacionais. É absolutamente impossível. E como consequência disso, nós acabamos tendo o que temos, bem, você sabe. Meu Deus do céu. Eu só quero mostrar-vos o destino da Europa na conclusão, obviamente, assuntos estrangeiros, sim, há outro bando deles, uns idiotas, de novo, pessoas, cretinos como Farid Zakaria e todo o tipo de, oh meu Deus, o tipo do fim da história, sim, nem vou pronunciar o nome dele, não quero. O momento de acabar com a guerra na Ucrânia é agora. Não, na verdade não. Mas sim, os russos não se importam se, obviamente, isso salva vidas, mas sim, a Rússia pode continuar isso pelo tempo que for necessário e, claro, o Die Welt vem a público e admite que sim, essencialmente o que Putin fez foi colocar a bomba sobre a União Europeia com a Ucrânia. Sim, Europa, é o seu destino. Vocês não são ninguém. E neste caso, até a Bélgica, a pobre e pequena Bélgica, diz que sim, a UE planeia tratar a Bélgica como a Hungria se não apoiar o empréstimo à Ucrânia. Bem, eles provavelmente farão isso porque, e isso será o fim do sistema financeiro na Europa. Então, que eles façam e vamos ver o que vai acontecer. Mas, de novo, não se consegue explicar a essas pessoas que, quer dizer, eu não sei. Em conclusão, este é o busto de Michael Gloss. Sim, o filho do vice-diretor da CIA, e que morreu heroicamente na Rússia, combatendo ao lado das forças russas e foi condecorado com a Ordem da Coragem pelo presidente da Rússia. E Michael Gloss, ele tem o busto, na verdade, inaugurado em Donetsk e também a escola com o seu nome. Esse é um herói americano. Se você fizer perguntas sobre como isso aconteceu, bem, essa é uma longa história. Eu não consigo contar a história num vídeo curto, nem mesmo de 40 minutos, mas isso te diz tudo o que você precisa saber sobre por que Tucker agora pensa que, de alguma forma, a Rússia é o aliado mais próximo dos Estados Unidos. Bem, o mais engraçado é que, ao longo da história, Rússia e Estados Unidos foram aliados. Quase o tempo todo é com Bem, mas isso não vou entrar nisso. E então, isso é tudo o que eu queria contar a vocês hoje, e como sempre, aqueles que gostam do que eu faço, por favor, se inscrevam no meu canal. E aqueles que podem, por favor, me apoiem no Patreon ou no Buy Me a Coffee também. Tenham um bom resto de semana e falo com vocês depois, pessoal. Tchau.